Fala rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? MM na área, bora bater um papo aqui, obviamente sobre Brasileirão. O negócio pegou fogo, rapaz. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É... Gente, essa foi a rodada mais, como é que eu posso dizer, enigmática do primeiro turno. Sabe por quê? Mano, o Sport venceu a primeira na temporada do Campeonato Brasileiro. E foi fora de casa. Vocês têm noção disso aí? Sabe de quem eles venceram? Do Grêmio. Nós vamos falar um pouquinho desse jogo. Nós vamos falar também do líder Flamengo, um pouquinho, né? Já fiz um vídeo sobre o Flamengo aqui, né? O Inter também ganhou fora de casa. O São Paulo se mantém numa boa fase. Teve um jogaço entre Bahia e Fluminense. Jogaço com muitos gols. O Vascão foi parar na zona de rebaixamento, né? Com empate. Palmeiras conseguiu vencer o Ceará com lances polêmicos, né? E o Santos do Neymar acabou ajudando o Flamengo a se isolar um pouquinho na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre isso. Ainda tem jogo hoje, né? Do Corinthians lá no Alfredo Jaconi contra o Juventude. Mas o Corinthians ter mais informações fora de campo do que dentro de campo. Então, vamos deixar o jogo do Corinthians para depois, beleza? Vamos começar por quem aqui, galera? Rapaz, o Flamengo venceu o Mirassol, né? Se manteve na liderança. Agora com 40 pontos e um jogo a menos, tá? O jogo difícil, né? Eu fiz um desabafo lá no vídeo que eu falei desse jogo do Flamengo, pelo fato do Flamengo ter simplesmente, sei lá, matado o coração quando chega aos 35 minutos do segundo tempo, os jogadores simplesmente param de jogar. Inacreditável, inacreditável. Mas conseguiu vencer o bom Mirassol que tá na sexta colocação com 28 pontos e jogou bem, tá? Jogou bem, para não dizer que o Flamengo não jogou mal. Mas o Mirassol conseguiu se impor dentro do Maracanã em alguns momentos. Se não fosse Rossi, meus amigos, rapaz, olha, vou dizer uma coisa pra vocês, o Flamengo ele flerta com o perigo, né? São Paulo venceu o Vitória dentro de casa no Morumbi, vem engatando aí uma boa sequência de vitórias, né? Foi eliminado contra o Brasil? Foi. Mas no Campeonato Brasileiro vem fazendo uma boa campanha depois que o Crespo assumiu a parada, né? Tá com 28 pontos, tá na sétima colocação. E o Vitória se encontra lá na berbelinha ali, não entrou na zona de rebaixamento, simplesmente porque o Vasco é um incompetente, né? Mas o Vitória tá na 16ª colocação com 18 pontos. Vamos pular lá para Bragança Paulista, porque o Bragantino perdeu a linha, meus amigos. Perdeu a linha, o técnico com certeza vai já ser mandado embora, né? Mano, ele consegue começar bons trabalhos, né? Fez isso no Vasco, fez isso no Bragantino, mas ele não tá conseguindo, cara, dar segmento a esse trabalho dele, sabe? Ele começou a perder de uma forma vertiginosa, cara. Perdendo, 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 perdendo. Agora perdeu em casa pro Internacional, que tava também num momento ruim, tá? Um momento ruim. Roger Machado tava bambeando no cargo, mas mesmo assim o Bragantino conseguiu uma proeza de perder em casa pro Internacional, pro time todo maluco do Internacional, né? Por 3-1. É um resultado que, pô, pro torcedor, tu vê o negócio desse um time que tava brigando lá nas cabeças e hoje já tá na oitava colocação com 27 pontos. Mano, é decepcionante, né? O Inter tá na 11ª com 24 pontos, que pra mim é mais decepcionante ainda, porque o Inter começou como favorito, como sempre, né? Começa como favorito, quando chega no meio da temporada, caga o pau. Mas eles conseguiram uma vitória muito importante antes dos jogos da Libertadores contra o Flamengo. Flamengo, presta atenção na tua vida, Flamengo. E o Botafogo? Rapaz, o Botafogo quase não ganha. O Botafogo foi lá em Fortaleza, né? Era a chance do Paiva se vingar do Botafogo, do John Textor. Mas o que aconteceu? O senhor Botafogo só simplesmente sapecou uma goleada em cima do Fortaleza de 5-0. Não tomou conhecimento. O Botafogo também tem vindo uma crescente muito boa, né? Tá nas 3 competições, tá vivo aí na Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro tá na 5ª colocação com 29 pontos. E o Fortaleza, coitado, meu Deus, tá na 18ª colocação com 15 pontos. Eu falei aqui, tá? Quem assiste o canal há muito tempo sabe da minha opinião sobre a demissão do Voivoda, a ida do Paiva. Cara, o Paiva, ele, velho, não é técnico de Série A, mano. Com todo respeito ao Paiva. Ele já pegou elenco mais ou menos, Bahia, não conseguiu fazer um bom trabalho. Pegou um elenco muito forte, que é o Botafogo, não conseguiu fazer um bom trabalho. Ah, o John Textor não teve paciência. Não, beleza, mas não conseguiu, não conseguiu. Aí vai para um time que também é um time legal, bacana, não é? Que é o Fortaleza, com ares novos, e não consegue desempenhar, fazer o time jogar. Não consegue, não consegue, não consegue. Então, assim, eu, na minha opinião, o quanto antes o Fortaleza se livrar do Paiva, vai ser melhor para eles, cara. Vai ser melhor para eles, porque o Paiva, velho,
Mas eu não gosto de ser pessimista, não. Ainda mais com o time do Nordeste, mas não sei não. Vamos lá pra Bahia. Bahia, rapaz, jogão. Bahia e Fluminense, né? 3-3. Teve revirada, empate e quase gol de revirada de novo. Se não fosse o zagueiro do Fluminense, o Bahia teria virado novamente, né? Com uma jogadaça do Jean Lucas, mas o jogo terminou 3-3, né? O jogo foi bom de assistir. Eu assisti o jogo todo. E foi muito bom. Porque do começo ao fim os times procuraram um ataque, procuraram um gol. E isso é muito bom pro futebol, cara. Caramba, eu gosto demais quando o time ele joga pra frente, eles querem marcar o gol, independentemente se vai correr algum risco, sabe? É futebol. Futebol é assim mesmo. É que esse time retranqueiro, desgraçado que joga aí, me dá raiva. Esse jogo ontem não. Ontem não. Foi ontem. Foi no sábado, não foi? Foi no sábado. Foi um puta de um jogaço. Um puta de jogaço. Parabéns ao Bahia e o Fluminense, né? O Flu se encontra na nona colocação com 24 pontos e o Bahia se encontra na quarta colocação, tá bem, o Bahia com 30 pontos, né? Está no G4. Vasco e Atlético Mineiro. Vascão, mais uma vez, decepcionando a sua torcida. Jogando em casa, ainda não venceu depois da volta da Copa do Mundo. Inacreditável, falando no Campeonato Brasileiro, tá? Copa do Brasil eles estão, nossa. Fiz até o vídeo aí dizendo que o Vasco era favorito. E eu não tiro não, tá? O Vasco que mata-mata é outra parada. Mas no Campeonato Brasileiro, o senhor Vasco da Gama, nossa senhora, velho, que coisa. Joga um primeiro tempo legal, o segundo tempo é uma bosta. E o Atlético Mineiro tá daquele jeito, né? Tá comemorando até hoje a eliminação do Flamengo que eles tiveram na Copa do Brasil, como se fosse um título. Vamos ver até onde o Atlético Mineiro vai com dívida bilionária. Na verdade, são dois falidos aí, né? Mas contratando, tá contratando. O futebol brasileiro é esse mesmo, tá contratando. Né? O Vasco se encontra na zona, tem muita familiaridade com isso, né? O Vasco da Gama está em 17º colocado com 16 pontos e o Atlético Mineiro está na 10ª colocação, não sei como, mas com 24 pontos. Inacreditável, inacreditável. Vamos para São Paulo falar de Palmeiras e Ceará, jogo polêmico, meus amigos. O Palmeiras não jogou nada, né? Como sempre, né? Essa pressão louca em cima do Abel Ferreira. Teve pênalti pro Palmeiras que para mim não existiu. Teve o gol anulado do Ceará que é meio polêmico pelo ângulo, é um tanto polêmico, tá? A gente não tem certeza, naquele ângulo parece que o jogador do Ceará tá impedido, tá? Mas se tu for ver a paralaxe do negócio, eu acho que aquela linha ali foi mal traçada, cara. Eu acho, tá? Eu não tô querendo seguir, tu é anti-Palmeiras, não tô dando minha opinião. Palmeiras, o time que tem, deveria ter ganhado bem esse time do Ceará. Mas o teu time, Flamengo, foi lá em Ceará e só empatou. Não, tudo bem, mas eu tô analisando aqui o jogo do Palmeiras com o Ceará. E o Ceará jogou bem, tá? E teve muita intervenção do VAR, da arbitragem, e por isso é mais um jogo polêmico para conta do Palmeiras aí que, tudo é contra o Palmeiras. Quando foi o jogo do Corinthians, nossa, meu Deus do céu, roubaram o Palmeiras, assaltaram o Palmeiras sempre assaltado. Mano, é o que eu sempre falo e eu sempre vou falar aqui. A arbitragem é ruim, ela vai errar pra todo mundo e vai ter alguns que vai ser mais beneficiados que outros. Acontece porque a arbitragem é ruim, beleza? Vamos pro jogo do vice-líder, que Santos e Cruzeiro e Santos, né, lá em Minas. Rapaz, o Cruzeiro, eu pensei que ia dar uma sapecada em cima do Santos do Neymar, mas não é que o Santos conseguiu uma vitória improvável. Quem assistiu o jogo sabe? Mano, o Santos aproveitou a oportunidade. O senhor Brazão salvou o Santos o máximo que pôde, fez defesas espetaculares. Uma lá que, nossa senhora, velho, foi uma coisa assim de maluco. Mas o Santos soube se aproveitar, Neymar apagadaço do jogo, teve só um lance lá em cima do Fabrício Bruno, né, que até postei no meu Instagram, se você não me segue lá, MFC, e também um gol que ele perdeu cara a cara, né, o Neymar não teve um saldo tão positivo nesse jogo, mas o Santos soube usar as outras armas que teve e conseguiu vencer o Cruzeiro, que tá na segunda colocação com 37 pontos, um jogo a mais, e o Santos se encontra na 14ª colocação, brigando com a zona de rebaixamento com 21 pontos, beleza? E o jogo mais maluco da rodada foi Grêmio Sport, porque aconteceu algo inimaginável. O Sport venceu um jogo do Campeonato Brasileiro. Acredite se quiser. Venceu, tudo bem, é o time fraco do Grêmio. Farido tá maluco da cabeça. O Farido ficou louco. Simplesmente pode dizer que o Grêmio é franco favorito a rebaixamento. Aí mesmo, tu falou há alguns vídeos atrás que o Sport já estaria rebaixado, na tua opinião. Já continuo achando. O Sport jogou bem até contra o Grêmio, tá? Teve muito boas oportunidades. Mas o goleiro do Sport defendeu muito também, cara. O goleiro do Sport também defendeu, o tal do Gabriel defendeu pra cacete, tá? Então, assim,
O Grêmio é uma vergonha eles perderem para um time que ainda não tinha vencido, e nós estamos falando da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não é a terceira, não é a segunda, não é a quarta, nem a quinta, nem a sexta. É a 19ª, é a metade do Campeonato Brasileiro, e agora que o Sport foi ganhar. Isso pode ser um gás para o Sport? Pode. O Sport pode sonhar em tentar chegar em 17º para tentar pensar em sair da zona de rebaixamento? Pode. Mas tem que penar muito, cara. Ele tem que torcer para os outros times não ganhar. Ele tem que torcer para ganhar os jogos tudinho. Mano, é muito complicado. É muito complicada a situação do esporte, mesmo com essa vitória. É mais vergonhoso pro Grêmio que perdeu do que, nossa, vamos celebrar o esporte ganhou. Entendeu? É a minha opinião, tá? Isso é a minha opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha. Beleza? Mas foi um resultado inesperável, inexplicável, incontestável. Eu não sei que adjetivo colocar nisso aqui. Mas enfim. Essa foi a rodada do Brasileirão, 19ª. Essa foi a minha análise dos jogos aqui. Não costumo muito fazer esses vídeos aqui, mas de vez em quando me dá vontade porque teve coisas muito relevantes assim nessa rodada. Então eu trouxe aqui um pouquinho da minha visão para vocês e eu espero que vocês gostem. Comenta aqui embaixo. Fiquem com Deus. Eu sou o MM. Valeu, falou. Ai meu Deus.